Pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a leitura para os signos. Vou sortear mais um, trazer uma mensagem aqui para o signo de Virgem. Então, energia de terra aqui na mesa. Como de costume, enquanto eu embaralho aqui e tiro a energia principal, peço que curtam, compartilhem, principalmente se inscrevam aí no canal para a gente atingir 1.000 inscritos e expandir o canal cada vez mais e trazer outros tipos de tiragens e mensagens, enfim. Tem uma longa jornada pela frente ainda. Energia principal aqui para o signo de Virgem, trouxe a carta dos enamorados, então eu vejo aí. Cuidado, pessoal, com essa energia de dúvida, viu? Vejo muitos virginianos aí com dúvida, muitas vezes buscando aí um momento ideal, uma circunstância ideal, e a gente tem que entender que nesse processo a gente vive em constante mudança. Olha só que carta da carruagem no fundo do baralho, corroborando aqui com o que eu acabei de falar. A vida, ela é movimento. Essa pessoa, esse arquétipo que está aqui na bicicleta, vocês têm que perceber que para a bicicleta ficar equilibrada, ela sempre tem que estar em movimento. E esse movimento equilibrado, ele passa pelo nosso lado direito do corpo, que é o nosso lado da ação, da proatividade, da transmutação, mais a nível direto e físico. Desculpa. E o nosso lado esquerdo, que é mais a questão da intuição, a questão da racionalização dentro de um processo amoroso, enfim. Então, assim, para as pessoas que estão nessa energia de dúvida, principalmente esperando o momento ideal, tomem cuidado, porque esse conceito que a gente tem de tempo aqui, ele não é uma garantia para nada. Então, assim, trabalha com o que você tem e aceita, né, o que você tem dentro do seu processo. Claro que a mudança ela faz parte, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com o que você tem, não preocupando aí com o momento ideal, com perfeição, com uma circunstância mais, vamos dizer, favorável para resolver suas questões, você começa a ver, vocês, né, começam a ver em outra perspectiva tudo que acontece, tudo que rodeia e principalmente tudo aquilo que está, né, no interior de cada um, que é a nossa maior missão aqui na Terra, né? Que é o autodesenvolvimento, que é o reconhecimento de que nós não somos nossos pensamentos, emoções, e a partir disso, não é do controle, mas a partir desse processo de consciência, a gente consegue administrar essa luz. Olha que carta do Sol. Essa luz é nossa consciência mesmo, mais, da forma mais externa, mostrando que a gente tem possibilidades aí, independente do contexto A ou B, X ou Y. É claro que eu não estou considerando aqui os infortúnios, isso aí são fatos, e é justamente também para isso que essa iluminação serve, né? Para não se identificar com esses fatos a nível emocional, a nível mental, a ponto de trair a si mesmo e não tomar nenhuma ação e principalmente não ver, se enxergar, né, como o espírito elevado que é. E a partir do momento que vocês têm essa. Vou dar uma voltada aqui no começo da leitura. A partir do momento que vocês têm aqui essa consciência e deixam essas dúvidas, e deixar as dúvidas é literalmente deixar, porque elas, na nossa condição humana, elas sempre vão estar ali, né, identificadas com o ego, enfim. A partir do momento que você toma consciência que a vida é movimento e que você tem que trabalhar com o que tem e que a vida das outras pessoas e é um processo individual de cada um, você tem essa iluminação, percebe aqui os caminhos abertos e tem aqui a mudança de pele. Então pode ser que muitos virginianos aí estão passando por essa mudança de pele e eu não sei se vocês já viram uma troca de pele de cobra. Algumas espécies acontecem de forma mais fluida. Isso é uma mera observação, tá, pessoal? Não sou biólogo, não. Algumas espécies você vê acontece assim de forma mais fluida. Outras você já vê que demora um pouco, às vezes a pele fica na metade, aí demora para soltar, mas acaba soltando. Então assim, isso é mais uma alegoria para o desapego desse tipo de apego que a gente tem em relação à emoção, em relação a pensamento, enfim. E a partir disso, virginianos, vocês vão ser convidados, né, após essa tomada de consciência, vocês vão ser convidados a viajar no íntimo de vocês, porque que a luz ela tem o lado iluminado, ela tem um lado oculto. E o lado oculto da luz e olha que engraçado, né? Ela saiu aqui meio que oposto.
a carta do Sol. E o lado oculto da Lua ela traz o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. Então a iluminação ela vem pro nosso consciente. A partir daí, essa iluminação ela começa a questionar e começa a transmutar todo o nosso trajeto de vida e toda nossa relação com o meio externo, o meio interno. E quando você olha para dentro, ou seja, quando você fecha o olho e com a intenção de se conhecer, com a intenção de entender que a vida é mais que as escolhas que a gente faz, dentro aí também do processo de dúvida, enfim. A vida é mais que tudo isso que a gente consegue ver, tocar, sentir, ouvir, enfim. Aí você é convidado, vocês são convidados a mergulhar no subconsciente e no inconsciente. É um processo fácil? Com certeza não, porque você vai ser apresentado, né? Vocês vão ser apresentados aí a um lado seus que muitas vezes precisa de um certo expurgo energético de acordo com alguns condicionamentos que vocês carregam aí na vida, né? Se for um processo de dúvida muito constante ou de perfeição muito constante, essa viagem interna ela vai te favorecer no sentido de encontrar quais são os gatilhos e quais são as circunstâncias ou vidas que isso veio, né? Essa insegurança, esse processo que precisa ser transmutado. Mas se for na infância, se for em outra vida, se foi na adolescência, enfim. Então aqui é um convite, literalmente, virginianos, para iluminação. E aqui pode ser que vocês entraram na leitura querendo uma mensagem voltada especificamente para trabalho, para questão afetiva. A mensagem é essa, né? Que a partir do momento que vocês se integram com quem vocês são no nível espiritual, vocês têm em perspectiva tudo que acontece aqui na Terra. Então, a possibilidade de ver com mais clareza, ela é muito maior. E saber separar o que é mente, o que é corpo, o que é emoção, e lidar com a situação que exige de vocês aí no dia a dia. E aí eu falo isso porque, por exemplo, vocês estão numa ação de trabalho, às vezes vocês fazem o que vocês querem, mas às vezes vocês acham que o trabalho está muito laborioso, e aí quando vocês vão ver, na maioria das vezes vocês estão deixando se levar por fatores externos, por opiniões, por emoções, porque tem muita movimentação energética, né? Dependendo aí também do ambiente de trabalho. E assim também funciona para relacionamento, né? Você tem que buscar uma pessoa que, na mente da gente, né? A gente tem que buscar uma pessoa X ou Y e no final a gente não tem que buscar ninguém, porque nós somos completos e o processo de agregação, ou seja, o processo de conhecer alguém, de desenvolver uma relação e tudo mais, passa pela escolha de ambos, né, dentro do livre-arbítrio de cada um. E também, como é que eu vou falar isso? E também na forma como a evolução individual vai ser agregada de acordo com a evolução coletiva, né, conjunta, no caso de um casal monogâmico, por exemplo, ok? Mas o importante é o seguinte, vocês têm que ter em mente, desculpa, que o objetivo maior de cada um é ter consciência dos processos que cada um passa. E a partir disso, a partir de você já ter para você e transbordar isso, as pessoas fazem circunstâncias que são favoráveis para o seu desenvolvimento espiritual, elas vêm de uma forma fluida. Então não precisa correr atrás, né, por assim dizer. E aceitar isso, esse processo de aceitação, que é totalmente diferente de não fazer nada, que é totalmente diferente de não planejar, de não correr atrás, esse processo de aceitação ele faz com que vocês espantem, né, essas dúvidas, essa vontade de fazer tudo certo, porque isso geralmente, igual a gente conversou anteriormente, é um fator mais externo, ou seja, um reflexo nosso, né, no externo do que de fato que a gente é, ok? E aqui Dona Sete Saias trouxe carta aqui de traições e caminhos abertos de novo, então caminhos abertos duas vezes, e no fundo do baralho, perigo no caminho de dificuldade. Então é o que a gente conversou. Quando você é convidado a desenvolver esse lado oculto, ou seja, esse lado de olhar para si mesmo e ver as coisas como elas realmente são, num primeiro momento você tem o expurgo. E esse expurgo ele pode ser que ele afete outras pessoas. Então, assim, tenha em mente que vocês buscam pela melhor versão de si mesmo.
Então, se as outras pessoas não estão buscando por essa melhor versão, infelizmente a gente não pode ajudar até onde a mão da gente não alcança. Então, você faz até onde você pode, mas cabe somente a pessoa escolher o caminho que ela quer, né? Igual vocês mesmos, escolher esse caminho para poder seguir aí sua jornada da melhor maneira possível, ok? Vou trazer um conselho aqui com o tarô mitológico. Olha só, carta do mundo. Então, virginianos, aqui, resumindo, vocês estão sendo convidados a se desenvolver espiritualmente. E aí, se desenvolver espiritualmente não tem nada a ver com tudo aquilo que a gente foi ensinado de ou condicionado, né, religiosamente. E aí, a partir desse convite, vocês aceitando ou não, no caso, se vocês aceitarem, vocês vão ser convidados aí pelo processo de iluminação a caminhar e viajar aí pelo seu ser. Depois, a partir disso, alguns entraves vão acontecer no começo, mas depois a gente tem aqui duas vezes, né, carta de caminhos abertos e carta do mundo aqui como possibilidades. Então, depois disso, é conhecendo aqui, ó, terra, água, ar e fogo, ou seja, processos físicos e materiais, processos emocionais, processos mentais e processos aqui de criação. O final aqui, quando vocês entenderem esse processo aqui do fogo, que é o fogo criador, o fogo transmutador, vocês vão ser habilidosos, vamos colocar assim, suficiente para poder dominar. E dominar não é controlar, mas é ter a plena consciência, né? Vou trocar por essa palavra, ter consciência desses outros estados mentais, emocionais e materiais e fazer transmutação dentro desses estados de forma mais fluida. A Renê não entendi nada. Vocês vão ser habilidosos o suficiente para olhar para uma situação em perspectiva e saber solucionar com menos trabalho, por assim dizer. Então, se você faz seu trabalho em 2 horas, você vai fazer seu trabalho em 1 hora, em 40 minutos, em meia hora, em 10 minutos. Porque você já sabe quais são os gatilhos, o que te atrapalha, entende? Se você tem dificuldade de manusear suas emoções dentro da sua relação, você já vai ver o que é seu, o que é do outro, o que é do filho, o que é do pai, o que é... Enfim, entende? Então, assim, é menos labor dentro desse processo, principalmente para os virginianos que estão aqui com essa questão da dúvida e essa questão do... Não é perfeccionismo, mas essa questão do pragmatismo muito intrincados aqui. Ontem eu estava lendo um livro e aí tinha a frase, né? Muito difícil você ensinar algo para alguém que acha que já sabe de tudo. Então, assim, é mais abaixar a defesa, mas não abaixar a defesa em todos os níveis, mas no nível psíquico mesmo, para receber todas essas bênçãos aqui do plano superior, de Deus, aí vai do crédito de cada um, ok? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se essa mensagem chegar para uma pessoa, tá perfeito, mas se chegar para mais, melhor ainda. Mais uma vez peço aí para se inscrever no canal, qualquer coisa, tem meu contato aí na descrição, só entrar em contato que a gente marca um horário e conversa, ok? Desde já, muitíssimo obrigado e até mais.